Você sabe que existem pessoas que fazem errado, estão fazendo errado, vive praticando a vida no erro e ainda quer se justificar, ainda quer se vitimizar e ainda quer botar culpa em cima de outros. Você já viu alguém assim? Quando erra, é porque é culpa, né? Aí bota culpa em cima da outra pessoa que não tem nada a ver. A pessoa vai querer se justificar, se safar dos seus erros. Aí começa a continuar no seu erro, continua no seu erro e jogando as apunhaladas nas costas do outro. Às vezes aquele cônjuge que não tem nada a ver com a traição, né? Não é assim? Às vezes lá no emprego, quando alguém fez uma bagunça e tá lá, se safando lá, tentando encobrir o erro dele, mas querendo jogar assim pegadinhas, para os outros acharem que foi outra pessoa que fez o erro e a pessoa se safando. Existem pessoas assim se vitimizando, se dizendo de coitadinhas, de tadinhos, que dó, para quando você olha para a pessoa fica lá com a carinha de pena, de dar dó. Existe sim, só que a máscara não fica por todo tempo na cara da pessoa. Um dia vai ser desmascarado. Sabe quando muitas das vezes a pessoa errada, ele faz parecer que o outro está errado. Aí começa a dizer, fulano tá doido, fulano tá louco, fulano tá isso, precisa se tratar, né? Não sabe o que vem por trás disso. Aí depois passa um tempo, aí os outros perceberam que, na verdade, quem estava com a máscara, né? Fulano que parecia que era o certinho, o coitadinho que estava sofrendo, é verdadeiramente o vilão da história. Gostam de fazer as coisas encobertamente, às escondidas, para ninguém descobrir, Passam anos e anos enganando as pessoas, É corrupto, rouba os outros, está traindo a esposa ou o esposo traindo o marido, está fazendo alguma coisa de errado aí encobertamente, tá? Tem pessoas assim também, mas também esse dia vai chegar, o dia da desmascaração, isso mesmo, vai ser desmascarado, o dia da visita. O dia da visita chega. O dia de prestar contas chega para todo mundo. E essa pessoa também não vai se passar ilesa, não. Essa pessoa também, a conta chega para essa pessoa. Não vai ficar ilesa, não. E quando, às vezes, a conta chega para a pessoa, aí ele quer reverter o papel. Você já viu pessoas que muitas das vezes aparecem em algum lugar assim, né? Com aquela carinha de petição, de cachorrinho, digno de dó, né? Aí quem não conhecia, quem nunca viu, vai se enganar achando que aquela pessoa está sofrendo, está passando por momentos difíceis, mas lá para trás nunca ficou sabendo do que fulano fez, né? Às vezes aqui está pagando por tudo que já fez ali, mas ele mudou, foi para outro lugar, ninguém conhece, e aí lá ele estará apresentando como o coitadinho, como quando as pessoas olham para ele, ai tadinho, vamos ajudar essa pessoa, isso e assim. Mas às vezes a pessoa só está colhendo o que plantou lá no outro lugar. Lá no outro lugar, ele humilhava as pessoas, ele judiava das pessoas, ele brigava com as pessoas, ele não era bom com as pessoas, fazia mal para os outros. E agora é a hora, o momento da colheita, ele está recebendo aquilo. E muitas pessoas às vezes olham, ai tadinho, tadinho, digno de dó, entendeu? Mas às vezes as pessoas só tá colhendo o que plantou lá, o que fez, né? Então quer dizer, não fica impune. E aí vem a cobrança. É a lei do retorno, né? Aquele ditado que diz quem planta, colhe. Então cuidado para não plantar coisas amargas, porque vai colher coisas amargas, tá? Aquele que planta vento, colhe tempestade.
não é assim? Então as pessoas estão cansadas de saber isso, mas o mundo, quanto mais tem gente para fazer tamanho mal às vezes para os outros, no mundo, quanto mais tem gente para fazer enganar as pessoas, né? Então existem pessoas assim, existem pessoas assim. Então muitas vezes precisa ter noção do que nós temos que fazer, né? Muitas vezes vem aquele marido depois que fez aquelas coisas erradas, que adulterou, que já foi lá, viveu com a outra mulher. Ai, perdão, eu quero voltar, quero reatar, quero restauração com você. Mas a vida dele está lá. Deixe ele colher o que plantou. Né? Ai, me perdoa. Olha, perdão não tem nada a ver com que você precisa de estar junto com a pessoa. Não tem nada a ver. Então, deixe a pessoa passar pelo processo que ele precisa passar. Muitas pessoas só aprendem assim. Porque se toda vez que a pessoa errar, você for lá, ser a salvação daquela pessoa, ajudar aquela pessoa a sair do problema, da fase que ele precisa passar, às vezes a pessoa não aprende nunca, né? Por isso que existem tantas pessoas aí que os maridos muitas vezes estão traindo e a mulher aceita, aí vai lá atrás de novo, a mulher aceita, vai lá atrás de novo, a mulher aceita, porque ele não passou pelo processo da cura, né? Não quer mudança. E a mulher vai aceitando assim. Então, e assim em todos os outros aspectos também, né? Muitas vezes a pessoa está passando pelo processo do colhimento do que ele fez com os outros, né? Como o ditado, quem planta, colhe. Me diz uma coisa, é igual lá em casa, quando tem 3 filhos em casa, o pai e a mãe viu que os 6 filhos estavam lá brincando, e um só que fez uma coisa errada, né? Um só que fez uma coisa errada, aí você bota um de castigo lá. Aí os outros vai ficar com dó, né? E vai lá e vai lá dar aguinha para ele, ou vai lá levar uma coisinha para ele comer, ou vai lá apanhar um paninho para ele deitar, assim, ficar com dó, querer se compadecer com a criatura que está errado, né? Então a pessoa precisa passar pela fase, por esse processo da cura, né? Porque é só assim que às vezes se cura a pessoa. É só assim. Assim como o filho pródigo, ele precisou, né, passar por aquele momento difícil que ele passou lá, ele só retornou porque ele passou por tudo aquilo. Se as pessoas tivessem do início lá, os amigos dele, né, dizendo, amigo, tivesse ajudado ele aqui, toma aqui, ele não tinha voltado para casa do pai, né? Você acha que ele tinha voltado para casa do pai? Se lá estava bom para ele, lá tinha os amigos que iam dar prato de comida para ele, lá tinha amigos que iam dar roupa para ele, lá tinha amigos que iam dar água para ele, lá tinha amigos que iam dar pouso para ele, estava bom para ele, estava confortável ele querer voltar, né? Então o processo do colher de cada um, é de cada um. Isso é individual. Então, cada pessoa no momento tem que passar. Ele precisa ter esse processo para ele entender. É só assim que vai ver se ele vai conseguir mudar as atitudes ou continuar na rebeldia, na impiedade. É só assim que a gente vai tirar uma noção se a pessoa vai conseguir mudar ou não. Mas aí quando um outro vem e retira, né? Você quer ser a salvação daquela pessoa, ajudando a pessoa a sair desse processo, então você está tirando o direito dessa pessoa se corrigir, se corrigir, né? Então é importante a pessoa ficar no processo, daquele processo, né? Do colhimento ali, do que ele está colhendo, para ver se ali ele vai ser passado, né? Pelo crivo ali passado, para ele poder ser resgatado do que tem feito de errado. E outras coisas nunca vai ser recuperado, né? As pessoas, quando muitas vezes falham demais, depende o que fez, nunca mais vai voltar a mesma coisa. Tem isso também, né? Mas é importante ele se avaliar e ver se vai ter mudança. A pessoa própria. Porque assim, devemos ajudar as pessoas? Sim, devemos ajudar. Mas quando chega em situações de que a pessoa se colocou naquela necessidade, porque está lá, naquela necessidade, necessidade tal que ele provocou, né?
das consequências que ele mesmo provocou, né? Então esse processo aqui é preciso dele próprio, fazer o papel dele, se ajudar, da pessoa própria. Não é o outro ficar resgatando, tentando aqui. Então o processo é dele, ele precisa né? Fazer força por tudo de mudar as atitudes. A pessoa própria se reconhece que precisa de mudar ali. Porque se você ficar mudando a pessoa, é você que quer que ele mude. A pessoa nunca muda, não. A pessoa não muda, não. Forçado, ninguém muda, né? Então, você ajudou ali naquele momento difícil, ajudou ali, mas depois ele volta tudo de novo, volta tudo de novo, volta tudo de novo. Porque não há restauração verdadeira, genuína. Porque a pessoa não aprendeu. Pois é, gente. Tem pessoas que é assim, cruéis, ruins de coração, sempre fazendo mal para os outros a vida inteira, né? Plantando injustiça, plantando maldade, plantando impiedade todo o tempo. Mas olha o que diz aqui, tá? Muitos deles esquecem que a lei do retorno chega, né? Esquecem, né? Onde cava aquela cova para os outros, ele mesmo pode cair dentro, né? Tem um versículo que diz desse jeito, ó. Em Provérbios 26, versículo 27 e 28 diz: o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Tá? Então, quando faz mal para os outros, ele pode colher ou vai colher um dia. Tá? Então, aqui também fala: não se engane, ninguém zomba de Deus, porque aquilo que o homem plantar, isso também se fará. E uma outra coisa também diz bem aqui, quem semeia injustiça, colhe maldade. Então as pessoas estão plantando o que um dia também elas irão colher. Estão plantando injustiça, fazendo para os outros. Estão lá, se exaltando naquele momento, né? Colocando os outros lá para baixo, fazendo ruindade para os outros. As pessoas estão sendo injustiçadas, as pessoas estão sendo maltratadas, judiada, muitas sofrendo, né? Muitas chorando, passando noites com lágrimas, porque fulano fez mal para ela, fulana fez mal para ele, né? Então assim, e a pessoa vai passando, vai entrando ano e saindo ano, a pessoa às vezes fazendo mal, mas um dia a colheita chega. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa reflexão na vida de vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí seu joinha, comentário, se inscreva e tchau!